Mas me conta um pouco sobre a Havan, como ela começou. Você falou que começou em Brusque. E como que foi o primeiro passo? A primeira loja? Me conta isso. Como foi abrir a primeira O loja? que você estava fazendo antes também? Nada, vamos lá. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. É isso, também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir. Essa é boa, né? Eu sempre aprendi muito. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. Dividir e diminuir, puta, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, puta, aquilo me passava mal, puta, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Puta, começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um fonoaudiólogo. Como é que eu descobri depois que eu era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia, né? A gente fez simpósio. A nossa cidade tem colégio, a Cultura, que é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola para disléxico, onde todo mundo é disléxico. Recentemente eu recebi um tudo audiobook. Não, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo, você aprende a ler a letra inteira. Uhum. Isso é um erro do Brasil aí, tem que mudar essa... O Brasil é assim, acho que a França é assim, a parte oeste americana é assim, que aprende menos do que o silábico. Pode crer. Tá? Então, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. Crime. É crime, homeschooling não pode. Não pode, você não pode ter o seu filho estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando. E eu digo para você, quem tem um filho disléxico ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto, porque ele foi marginalizado na escola, né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei até hoje, lá. será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Ah, cara! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei numa expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não quer ir pra lá? Eu disse, puta, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor.